Capítulo especial A. Os meus bisavós, do lado de minha mãe, moravam no estado do Ceará, no interior de um município de Ibiapina, com a triste situação, falta de trabalho e não terem terras para cultivar. O nome do interior era o Vivedor, do município de Ibiapina, Ceará. Devido a esta situação constante em sua vida, eles imigraram para o estado do Piauí. E lá eles se estabeleceram em um interior conhecido pelo nome de Mucambo. Estas informações não é muito certeza, porque o Vivedor faz divisa entre Ceará e Piauí. Por isso, há uma certeza de meus pais estavam morando no Vivedor, do lado do Ceará ou do lado do Piauí. Só se sabe dizer que era no Vivedor. Certa vez tirei um dia para visitar o cartório de Ibiapina, Ceará. Conversei um pouco sobre a história de meus avós. E uma mulher que trabalhava no cartório tentou localizar alguns parentescos meus, de acordo com as informações que eu estava dando. Mas a pesquisa não teve êxito. Saí do recinto um pouco triste por não haver encontrado nada dos meus avós, mas foi esclarecido a respeito dos registros de minha mãe. Está registrado que a minha mãe nasceu no Vivedor, o interior do município de Ibiapina, Ceará. A explicação de não haver registros no cartório de Ibiapina foi exatamente por conta da fronteira que faz divisa do Piauí e Ceará, deixando bem claro que a minha mãe nasceu no Vivedor, interior de Ibiapina, Ceará, mas sendo registrado no cartório de Piracuruca, Piauí. Foi por isso que não havia nenhum registro de meus avós da parte de minha mãe no cartório de Ibiapina. Eles se estabeleceram nesse lugar e começaram a cultivar as terras e passaram então a viver em grandes abundâncias. O seu meio de sobrevivência era o trabalho árduo na roça. No interior, o meu bisavô, juntos com os seus filhos, plantavam e colhiam. E durante todos os meses de verão, eles consumiam o que tinham plantado. E esses eram o seu meio de sobrevivência. Em sua roça, eles plantavam milho, feijão, macaxeira, melancia, maxixe, etc. Para conseguir dinheiro, na época eles vendiam e trocavam um pouco de sua fartura que plantavam. Os filhos foram crescendo e construindo as suas próprias casas, tudo perto uma das outras, fazendo com que a população do Mucambo aumentasse. Os meus bisavós tiveram filhos, netos e bisnetos, e então os dois faleceram. Capítulo especial B. Este capítulo relata a história completa de meu pai, do princípio ao fim, muito antes dele conhecer a minha mãe até o seu falecimento. Eu mesmo aí escrevi este relato completo. Os pais de meu pai. A história de Antônio Fernandes de Moura. O primeiro encontro da minha mãe, Isabel. A história de Isabel e Antônio. O casamento. A saída da Catarina para o Vivedor. Terminei este registro no dia 22 de dezembro de 2016. Parte 1. Os meus avós, ao saber, são José Fernandes de Moura e Maria Rosa do Nascimento. Meus avós viveram no município de Ubajara, em um sítio do nome Pitanga da Olinda. Eu não tinha muito relato dos meus avós, mas o pouco que eu sei é o suficiente para saber quem foram eles. Eles eram pessoas humildes e trabalhadores. Sim, trabalharam arduamente para sustentar seus 5 filhos, incluindo o meu pai. José de Moura faleceu em 1899. Maria de Moura faleceu em 1906.
Antônio Fernandes de Moura, data de seu nascimento, 2/1/1933, falecimento, 18/12/2016. Francisco Fernandes de Moura e Luísa Fernandes de Moura. Todos os 5 filhos foram criados com perfeita harmonia. Eram uma família católica não praticante, mas quando dava certo, eles iam para a igreja. Família sem estudo, mas com experiência na escola do mundo. Através de trabalho árduo e suor de sertanejo caindo sobre seu rosto, todos os 5 filhos foram educados da melhor maneira possível. Parte 2. A história de Antônio Fernandes de Moura. O Antônio Fernandes de Moura nasceu no Pitanga da Olinda, município de Ubajara, Ceará. Isabel, a minha mãe, nasceu no Vivedor, município de Ibiapina, Ceará, que faz fronteira com o estado do Piauí. Apesar da documentação de minha mãe estar registrado no seu nascimento em Ibiapina, mas na verdade ela nasceu no Vivedor de São João da Fronteira, município do Piauí. Antônio, antes de conhecer a minha mãe, ele se apaixonou por uma mulher ao saber Joana o nome dela. Eles começaram a se conhecer e passaram a namorar. O relacionamento foi ficando cada vez mais sério e os dois acabaram se casando. Joana, também antes de conhecer o Antônio Fernandes de Moura, ela, por sua vez, foi casada e teve filhos e filhas, na qual os registros desses nomes se encontram na minha árvore genealógica. Depois que Joana ficou viúva, passaram-se alguns anos e só então Joana conheceu o meu pai. Como dissera antes, Antônio, depois que conheceu Joana, logo os dois se apaixonaram e se casaram. Antônio e Joana se casaram e construíram a sua moradia. Antônio e Joana se casaram e construíram a sua moradia na Catarina, interior de Alto Alegre, Piracuruca, Piauí. Os dois foram muito felizes em seu relacionamento conjugal. O seu amor prosperou e tiveram uma filha chamada Fátima, e essa se casou com Francisco, e tiveram filhos e filhas, ao total de 8 ao saber. Ao saber, Fábio Damasceno de Souza, Francione Damasceno de Souza, Francidalva Damasceno de Souza, Francisco Alciomar Damasceno de Souza, Maria Doraci Damasceno de Souza, Antônio Idelson Damasceno de Souza, Antônia Benedita Damasceno de Souza e Thaís Damasceno de Souza. Quando Joana faleceu, segundo relatos familiares, relataram que o meu pai não teve a oportunidade de estar no velório, pois a família de Joana imediatamente a expulsaram do recinto. E na mesma noite, Antônio foi dormir debaixo de uma ponte. Esta história foi também contada pelo meu pai para mim, só que eu ainda era muito criança na época. Capítulo especial, parte 3. O primeiro encontro de Antônio e Isabel. Depois de alguns anos, Antônio já viúvo, o destino sopra a favor de Antônio, fazendo com que ele encontrasse um novo amor para a ordem divina de Deus. O nome de meus avós, da parte de minha mãe, é Sebastião e Carlota. E estes geraram Ladislau Fernandes da Silva, Antônio Fernandes da Silva, Isabel Fernandes da Silva, Maria de Nazaré Fernandes da Silva, Maria Fernandes da Silva, conhecida pelo nome de Alda, e Maria Fernandes da Silva, conhecida pelo nome de Jesus. Isabel casou-se com Antônio Fernandes de Moura e tiveram filhos e filhas. E esses são os seus nomes:
Maria, Degivaldo, Etevaldo, Denisvaldo, Erisvalda, Genivalda, Celina, Carlota, Antônia, Antônia Lúcia e Antônia Francisca. Estes nomes não estão na ordem de nascimento. Parte 4. A história de Isabel e Antônio Fernandes foi assim. Isabel foi convidada pela sua tia, irmã de sua mãe, para uma festa que aconteceria em Novo Mundo, no interior de São João da Fronteira, Piauí. O nome de sua tia era Lucinda. A minha mãe, sim, Isabel, na época ainda era jovem. Quando a sua tia convidou para esta festa, Isabel sempre pensava 2 vezes antes de aceitar o convite. E então, as 2 foram para esta festa. Durante a festa, lá para meia-noite, a Isabel é convidada pelo Antônio Fernandes para dançar. Durante a dança, nem Antônio e nem Isabel conversaram nada. A intimidez dos 2 eram coletivamente inocente. Depois desta festa, os 2 ficaram pensando um no outro. Sim, tanto a Isabel pensava no Antônio, como o Antônio pensava na Isabel. E assim foram se passando dias e dias, até anunciar outra festa. Era o mês de agosto, e dessa vez a festa seria no Jabuti, outro interior, próximo do São João da Fronteira, Piauí. A Isabel, mais uma vez, foi convidada pela sua tia. Ao chegarem na festa, Isabel e Antônio se encontraram novamente. Antônio já estava apaixonado pela Isabel. Sim, Antônio não tirava Isabel de seus pensamentos. Antônio, já apaixonado, queria pedir os pais de Isabel para namorar, pois ele não queria ficar com Isabel às escondidas. Parte 5. O casamento. Foi no mês de agosto, nessa festa do Jabuti, que eles começaram a namorar. E sem perder tempo, o Antônio já queria pedir os pais de Isabel não só para namorar, mas sim para se casarem. Antônio e Isabel começaram a namorar em agosto. Sem perder tempo, o casamento foi marcado para o dia 1º de fevereiro. Só que como no próximo mês, que seria setembro, haveria uma missa no córrego dos Coitinhos, no município de Piracuruca, Piauí. Antônio, quando soube dessa missa, imediatamente foi conversar com o Sebastião, pai de Isabel. O casamento custou 25 cruzeiros. Os 2 não tinham esse dinheiro, por isso o pai de Isabel conseguiu a metade e o Antônio, irmão de Isabel, conseguiu a outra metade do dinheiro e deu para a sua irmã Isabel para o casamento. No dia 1º de setembro de 1970, os 2 se casaram na Igreja Católica. As 2 testemunhas do casamento foram Francisco Fernandes de Moura, irmão de Antônio Fernandes de Moura, ele morreu no Pará, sendo Chico Fernandes cunhado de Isabel. E a outra testemunha era a tia de Isabel, irmã de sua mãe. Sim, aquela mesma tia que ia para as festas com Isabel. Ao saber, Lucinda o nome dela. Antônio Fernandes era viúvo quando se casou com Isabel. Antônio já morava na Catarina, pois quando Antônio tinha a sua primeira esposa, eles moravam nesse interior. E quando ele se casou novamente com essa segunda mulher, chamada Isabel,
eles foram morar na mesma casa que Antônio morava quando era casado com a sua primeira mulher. Depois do casamento, Antônio e Isabel foram morar na Catarina, Piauí. Passaram-se anos e Antônio e Isabel tiveram filhos e filhas. O seu primeiro filho chama-se Degivaldo, sendo o primogênito desse casamento. Degivaldo nasceu em 9/7/1971. Parte 6. Saída da Catarina. Depois de muitos anos morando na Catarina, eles se mudaram para o Vivedor, o interior de São João da Fronteira, Piauí. Quando eu nasci, nós estávamos morando neste local. Depois de meu nascimento, passaram-se alguns meses e novamente voltamos para Catarina. Só que dessa vez fomos morar em outra casa. Parte 7. Meu companheiro. Quando criança, já morando no Pitanguinha, no nosso terreno comprado pelo meu irmão Etevaldo, meu pai sempre brincava comigo. Meu pai, sendo um carpinteiro e pedreiro dos bons, sim, na carpintaria ele inventava vários objetos de madeira e uma delas era a minha favorita, que era um carrinho de boi, no qual não se utilizava bois, mas sim uma pessoa para puxá-lo. Essa invenção era para o meu pai buscar lenha na mata, e eu, por ser criança, tudo para mim era divertido. O meu pai acordava muito cedo, ligava o seu radinho e sintonizava na Rádio Santana AM e passava a ouvir um programa chamado Manhã Sertanejo com Mauro Almeida. Nessa história, eu também acordava junto com ele, sim, no mesmo instante. Depois que meu pai preparava o seu café da manhã, nós dois saíamos para o mato junto em busca de lenha. Ele retirava o seu carrinho de boi da barraca, colocava óleo queimado para dar uma piadeira no eixo e em seguida eu montava no carrinho e seguíamos rumo à mata em busca de lenha para fazer fogo para cozinhar na lenha. Sim, pois na época o nosso fogão era um fogão a lenha. Enquanto estávamos na mata, o meu pai me contava muitas histórias, a qual ríamos muito. O meu pai era um homem da roça. As suas mãos eram encaliçadas, tanto trabalhar na roça para nos sustentar. Apesar de meu pai ter a aparência de mal-humorado, conversava maravilhoso, conversava muito. A minha mãe sempre dizia que ele falava mais que a mulher da cobra. Eu acho que eu também puxei para ele. Antônio Fernandes gostava muito de novelas. Por ser aposentado, mas não ficava quieto, pois ele estava sempre fazendo alguma coisa. Mexia para cá, mexia para lá, mas quando chegava a hora das suas novelas, sim, a hora das suas programações, ele deixava tudo o que estava fazendo para assistir às suas programações. Uma delas, as novelas da tarde e da noite, programa do Ratinho, programa do Silvio Santos e dentre outros. Seu cantor preferido era o cantor Luiz Gonzaga. Capítulo especial B, parte 8, fase ruim. Teve uma fase na minha vida que eu e meu pai discutíamos muito. Discussão essa que era muito desagradável. Várias vezes meu pai correu com um facão para me bater. Chegava várias vezes a falar palavras muito ásperas. E eu,
que muitas vezes chorava decepcionado com a situação. Mas como tudo na vida tem seu começo e fim, houve uma época que essas memórias ruins se dissiparam. Antônio Fernandes de Moura se sacrificou várias vezes pela sua família. Arriscava tudo para mantê-la em segurança. Chegou até a tirar a vida de seu melhor amigo, pois este mesmo entrou casa adentro para matar meu pai e todos que estavam dentro de casa. E para se defender e defender sua família, houve essa tragédia. Esse relato completo encontra-se no capítulo 3. Quando eu saí de casa e fui morar na casa de Dona Delmira e comecei a viver conjugalmente com minha rainha, desde então, meu pai e eu se separamos. Mas frequentemente eu ia vê-lo, sim, constantemente eu visitava. Quando eu levei minha rainha pela primeira vez para ele ver, ele admirou-se muito com a beleza irradiante de minha rainha. Na época, ainda estávamos no começo do nosso relacionamento. Parte 9. Um sonho de criança. Quando criança, eu tinha um sonho, sim, um sonho de infância. Esse sonho era de ver os meus pais se beijando. Sim, aquele beijo de cinema, aquele beijo de namoro, completamente apaixonados. Pois eu sempre tive esse sonho em minha mente. E aconteceu que certo dia fizemos uma comemoração para o nosso pai com um bolo e refrigerante. Foi uma comemoração simples. Cantamos os parabéns e foi aí que eu pedi para minha mãe realizar meu grande sonho. O meu pai ficou muito tímido, mas eles não realizaram o meu sonho. O máximo que eu pude ver e tirar uma bela foto dos dois foi um beijo no rosto. Parte 10. Enfermidades. Meu pai ainda conseguiu ver a minha esposa. Todavia, elogiou muito e me deu os parabéns. Meu pai, pouco a pouco, foi caindo em enfermidade. Morando sempre na mesma casinha e no mesmo lugar, as minhas irmãs começaram a cuidar de nosso pai. Meu pai começou a perder a audição. Alguns anos depois, perdeu a visão e em seguida perdeu os movimentos das pernas. Não tinha tanto equilíbrio como era antigamente. Sim, ele se tornou um homem moribundo. Para se movimentar fisicamente, precisava de uma pessoa para ajudá-lo. Meu pai passou a ser cuidado pela sua filha Carlota. Depois levaram ele para o Piauí, para ser cuidado pela minha irmã Genivalda. Mas o único problema lá era que ele fumava muito. Sim, ele fumava muito cigarro. E o estágio que ele estava era fora de cogitação. Meu pai passou pouco tempo aos cuidados de minha irmã Genivalda. E aconteceu que ele voltou para os braços de minha irmã Carlota. Parte 11. A Carlota. Carlota nunca teve êxito em seus relacionamentos conjugais. Sempre teve problemas com seus cônjuges. Devido a essas experiências negativas com relacionamento, Carlota preferiu ficar sozinha. Carlota começou a frequentar um grupo religioso, a qual saber a Assembleia de Deus. Frequentando por alguns dias, ela resolveu se congregar na religião. Essa atitude foi bom para ela, pois fez ver quem ela era realmente e o que deveria fazer para se achegar mais a Cristo. Alguns meses depois, Carlota conheceu um homem, ao saber, André, o nome dele. Não sei como, mas André conquistou o coração de Carlota. Os dois se apaixonaram e resolveram se casar. Ao saber dessa notícia,
Eu fiz a minha parte como portador do sacerdócio de Melquisedeque e também como seu irmão. Resolvi dar uns conselhos. Não sei se eu fiz muito para com os dois, mas fiz a minha parte. A minha preocupação era porque Carlota, minha irmã, sempre sofreu nas mãos de homens. Por isso, eu fiquei preocupado com esse casório, pois poderia Carlota sofrer novamente. Carlota se casou e eu estava, sim, eu e minha rainha estava em seu casamento. Não sei se ela está feliz em seu relacionamento conjugal. Se está ou não, isso não cabe a mim nesse momento. Só sei que eu não queria mais presenciar o seu sofrimento conjugal novamente. Depois que Carlota se casou, ela passou os cuidados de nosso pai para sua irmã Antônia. Quando Carlota estava cuidando de seu pai, sim, também meu pai, ela deu o máximo de si. Ela se esforçou o máximo possível para cuidar de seu pai. Ela, de maneira alguma, mediu esforço. Em outras palavras, ela adoeceu as costas de tanto levantar seu pai. Sim, ela se doou o máximo, mas foi o mínimo que ela poderia fazer pelo seu pai. Antes de meu pai ser cuidado pela sua filha, Antônia, ele também passou alguns dias na casa de outra filha. Sim, Celina era o seu nome.